Paz do Senhor para você que é da nossa página no Facebook e que nos acompanha nas redes sociais. Você que tem visto aí e visualizado os nossos vídeos, que Deus venha abençoar a tua vida. Eu sou o apóstolo Sandro Luiz, ministro, presidente aí do Ministério Apostólico Igreja Primitiva de Jesus Cristo. E você que é irmão em Cristo e que nos acompanha nas redes sociais, eu quero convidar você para estar aí, nos acompanhando nesta obra, neste trabalho da obra de Deus que estamos realizando aqui na cidade de Jaguariúna. Você que é irmão cristão, que profere a mesma fé da gente, vem estar conosco, nos acompanhando, venha cultuar com a gente, venha aí, aprender a palavra de Deus conosco. Deus tem uma palavra para você. Você aí que está nos acompanhando, não deixe de se inscrever no canal no YouTube Apóstolo Sandro Luiz e compartilhar os nossos vídeos, as nossas postagens da palavra de Deus. Eu sou apóstolo Sandro Luiz, presidente do Ministério Apostólico da Igreja Primitiva de Jesus Cristo, aqui na cidade de Jaguariúna. Que Deus venha abençoar você, que Deus venha derramar bênçãos na sua vida e que o Senhor possa mudar a sua história, mudar o seu cativeiro e que o Senhor possa abençoar você e tua casa. Em nome do Senhor Jesus eu profetizo na tua vida bênçãos e vitória e que o Senhor derrama bênçãos abundante no seu lar. Forte abraço e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E Saulo, respirando ameaças contra a igreja do Senhor, pediu carta no Sinédrio. E Saulo, respirando ainda ameaças contra os discípulos do Senhor, contra a igreja do Senhor, pediu carta do Sinédrio, dos líderes sacerdotais, para perseguir aquele que proferia o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que Saulo, ele pega as cartas do Sinédrio e agora ele desce caminho a Damasco. A palavra de Deus, ela vai dizer que Saulo, indo a caminho de Damasco, na entrada da cidade, um esplendor de luz envolve ele. E ele ouve uma voz que sai de dentro dessa luz dizendo: Saulo, Saulo, por que é que me persegue? E Saulo vai responder: quem é, Senhor? E a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus fala a Saulo: eu sou Jesus, a quem tu persegue. E ele ouve a voz do Senhor dizendo a ele: entra na cidade, porque lá será dito o que convém você fazer. E Saulo, obedecendo aquela voz, ele entra em Damasco e ele vai até a casa de Judas. A Bíblia vai dizer que Saulo agora ele está na casa de Judas, orando ao Senhor, buscando ao Senhor, e o Senhor ele vai até a casa de Ananias, um grande homem piedoso, discípulo do Senhor, e o Senhor diz a Ananias: Ananias, meu servo, vai até a rua chamada direita, na casa de Judas, e pergunta por um homem chamado Paulo, de Tarso da Cilícia. A Bíblia vai dizer que quando Ananias ouve o Senhor falar com ele, Ananias treme, porque Ananias ele sabia quem era Saulo, ele já ouvia a fama de Saulo. Então Ananias vai dizer ao Senhor: Senhor, eu sei bem quem é Saulo, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui ele tem cartas do Sinédrio para perseguir e parar aqueles que proferem a fé em teu nome. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer
a Ananias: Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias agora ele vai até a casa de Judas, na rua direita, e ele chega na casa de Judas e vai dizer: eu vim aqui orar para um homem chamado Saulo de Tarso da Cilícia. Eu vim orar para ele, para que ele recupere a visão e que seja cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer que quando Ananias entrou na casa de Judas, ele ouviu a voz do Senhor. E quando ele está dentro daquela casa, Saulo ele ouve a voz de Ananias e ouve que é Ananias que está ali para orar para ele, para recuperar a visão. A Bíblia vai dizer que Saulo, ele estava com as escamas nos olhos, não conseguia enxergar, não conseguia ver. Mas quando Ananias, discípulo do Senhor, entrou naquela casa, orou a ele, orou por ele, a Bíblia vai dizer que Saulo ele vai ser restabelecido da visão. E Ananias vai dizer: irmão Saulo, levanta-te, lava-te os teus pecados e seja cheio do Espírito Santo de Deus. O Senhor me enviou aqui para orar para você ser cheio do Espírito Santo, porque o Senhor designou você para ouvir a voz dEle, para pregar a palavra dEle, para falar do nome dEle aos povos, gentios, reis, príncipes e todo Israel. O Senhor te escolheu como um vaso escolhido para estar levando o nome dEle. A Bíblia diz que o irmão Saulo, agora recuperado da visão, ele vai ser impactado pelo Espírito Santo de Deus. Este homem que perseguia o povo, maltratava os cristãos, o povo do Senhor, ele entrava dentro das casas e levava manietado para Jerusalém homens, mulheres, crianças, aqueles que proferiram a fé em Jesus Cristo. Saulo perseguiu esta igreja. O irmão Saulo perseguiu esse povo, maltratou esse povo. Saulo, ele deu voto a favor para matar Estevão. Estevão, ele é o primeiro diácono da igreja. Estevão, pelas mãos do irmão Estevão se fazia sinais, prodígio e maravilhas. Porém, a Bíblia vai dizer que subornaram pessoas para proferir palavras contra o irmão Estevão. E a Bíblia vai dizer que o irmão Estevão ele vai ser julgado pelo Sinédrio e ele vai ser apedrejado. Mas antes dele ser apedrejado, ele viu o céu aberto e o Senhor à direita de Deus. O irmão Saulo sofreu perseguições. O irmão Saulo, quando foi chamado para o diácono, para ser diácono da igreja primitiva, ele sofreu perseguições. A Bíblia vai dizer que Saulo estava no dia do apedrejamento do irmão Estevão. E a Bíblia também vai dizer, irmão e irmã que está nos vendo, nos acompanhando, que Saulo, ele deu o voto a favor
A Bíblia diz que colocaram as vestes do irmão Estevão aos pés de um homem chamado Saulo, de Tarso da Cilícia. Saulo ali desencadeia grandes perseguições contra a igreja do Senhor. Saulo, ele era um homem que estava matriculado no templo para aprender as leis mosaicas, o Pentateuco, os costumes de Moisés. Então Saulo, agora ele vai começar a perseguir o povo e maltratar o povo, por causa da ignorância que Saulo estava vivendo, pela cegueira espiritual. Saulo agora desencadeia grande perseguição, e no dia que Estevão ele vai ser apedrejado, Saulo dá o voto a favor para perseguir, para maltratar, para levar preso para Jerusalém. Saulo agora, ele vai desencadear perseguição e ameaças contra a igreja do Senhor, querendo parar, querendo destruir a fé. Talvez você está nos vendo, nos acompanhando, você está sendo perseguido, maltratado, porque você é uma testemunha verídica dos milagres que o Senhor fez e realizou, e você está sofrendo como muitos sofreram. Eu venho dizer para você hoje que não é só você que sofre. A Bíblia diz ali que quando a igreja primitiva começou aos pés de Pedro, o Senhor fez uma promessa a Pedro dizendo: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você tem uma promessa como Pedro teve. Você teve uma promessa como Paulo teve, de ser um vaso escolhido para levar a palavra do Senhor. Você foi achado pelo Senhor. A Bíblia diz que o Senhor achou Saulo à beira do caminho, quando ele vinha para perseguir o povo e maltratar o povo. A Bíblia vai dizer que o Senhor achou Saulo no meio do caminho e mudou a vida dele. Ele agora é um grande pregador da palavra. Ele é agora uma maior testemunha viva do Senhor. Então agora esse homem que vivia no tempo da ignorância, da cegueira, ele agora vai ter os seus olhos abertos, e agora ele vai subir com a unção do Espírito Santo. Aquilo que houve no dia de Pentecoste, Paulo não estava lá, mas ele recebeu tal promessa, porque ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, quando Ananias foi até a casa de Judas orar para Saulo. Agora Saulo convertido do cristianismo, Saulo agora membro da igreja primitiva, Saulo agora ele vai chegar em Damasco com as cartas do Sinédrio. Ele vai entrar dentro de uma sinagoga, e Saulo agora ele vai receber a oportunidade para fazer um discurso, uma pregação. Os irmãos ali da igreja primitiva olham e vê Saulo e vão todos ficar temerosos, amedrontados, espantados, porque eles sabiam da fama de Saulo: perseguidor, assassino, maltratador de crente. Na graça, ele agora é uma testemunha poderosa. Então, quando Saulo vai fazer o seu discurso dentro da sinagoga em Damasco, muitos que estão ali ouvem Saulo e vão dizer: este que perseguia o caminho, que maltratava o nosso povo, agora é uma testemunha
do nome do Senhor. E Saulo, a Bíblia diz que Saulo se esforçava cada vez mais. Muitos não acreditavam na conversão de Saulo. Muitos não acreditavam que Saulo tinha um encontro com o Senhor. Então agora todos estão ali, espantados, olhando o discurso desse homem. E a pregação deste homem que me chama a atenção, que quando ele vai subir à tribuna, pegar o microfone e ter a oportunidade para fazer o seu sermão, a sua pregação, a sua ministração, ele vai dizer a todos que estão presentes: paz seja convosco. Eu, quando vinha para perseguir o povo, eu, quando vinha com cartas do Sinédrio para perseguir os cristãos que proferiram a fé em Jesus, no meio do caminho, na entrada de Damasco, um esplendor de luz me envolveu. E uma voz saiu lá de dentro, dizendo para mim: Saulo, Saulo, por que é que tu me persegues? Eu, quando estava com as cartas do Sinédrio para perseguir esse povo, parar esta obra, parar a igreja, tive um encontro com Jesus Cristo, que me apareceu no caminho por onde vinha. Eu recebi tal promessa de ser por ele um vaso escolhido para levar a sua palavra. Eu estive na casa de Ananias, eu estive perante Judas. Ananias orou para me recuperar a visão. Ananias me batizou nas águas e eu recebi a promessa do Espírito Santo. E tal promessa que eu não era digno, porque eu persegui esse povo, eu maltratei esse povo, eu tentei destruir a fé desse povo, mas aquele que me apareceu no caminho por onde eu vinha, me disse: Saulo, Saulo, tu és para mim um vaso, um instrumento escolhido para levar o meu nome a povos, a nações e a reinos. E eu lhe mostrarei o que é padecer pelo meu nome. Oh, glória! A Bíblia vai dizer que Saulo, na primeira pregação, quando tomou o microfone, subiu à tribuna e fez a sua oratória, muitos que estão ali olhando, que faziam parte do Sinédrio, estão assustados, temerosos, e vão se desencadear agora a perseguição contra o irmão Paulo. A Bíblia vai dizer que muitos não aceitam ele como membro da igreja. Muitos têm ele como um rebelde. Muitos têm ele como um traidor, porque ele saiu da lei para entrar na graça, mas quem tirou ele da lei e introduziu ele na graça foi o Senhor Jesus Cristo. Então a palavra de Deus, ela vai dizer que ele tem que estar escondido em Damasco, porque muitos querem agora persegui-lo, maltratá-lo. Muitos agora querem até mesmo linchá-lo, porque ele virou um rebelde, traidor. Ele se converteu ao cristianismo e à palavra do Senhor Jesus Cristo, da igreja primitiva. Saulo teve 3 anos em Damasco. Os discípulos que ali estavam não suportaram ele e tiveram que tirar ele de madrugada, num cesto, descer pelas muralhas de Damasco, porque os portões estavam fechados,
porque queriam acabar com ele, destruir a fé dele e a crença nele. Porque este homem, ele teve um encontro com o morto. Ele não teve no dia da ceia, ele não teve na multiplicação dos pães e dos peixes, ele não teve no dia que Jesus acalmou a tempestade no meio daquele mar, aonde os discípulos estavam indo para a terra de Gadara, a terra dos gadarenos. No meio do mar levantou um pé de vento, uma tempestade, e os discípulos tinham levado Jesus consigo. Os discípulos levaram Jesus consigo, e no meio do mar levantou um pé de vento, uma tempestade, e muitos ficaram temerosos. Pedro, atemorizado por aquela tempestade, pela fúria do mar, ele vai dizer: Mestre, Mestre, salva-nos, porque nós iremos perecer. Jesus estava dormindo numa almofada, na polpa do barco. E quando Jesus ouviu a voz de Pedro, ele levantou e ele disse: Cala-te, vento, cessa-te, mar. E houve bonança. Na mesma hora, os discípulos vão dizer: que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os discípulos estão temerosos, porque ele viu um homem acalmar a tempestade, ele viu um homem acalmar a fúria dos ventos. E o Senhor Jesus vai dizer a eles: homens de pouca fé, homens de pouca fé,